Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com vocês para o nosso Palavras de Vida, já nesse ano de 2021. E um dos assuntos mais comentados nesses primeiros dias do ano, certamente é a questão da vacina para a Covid, ou contra a Covid. Eu quero falar hoje aqui um pouquinho sobre uma outra vacina. Eu não vou ler o texto todo, mas se vocês têm a Bíblia na mão ou no celular, procurem Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Eu quero destacar alguns versículos aqui que nos fazem refletir sobre uma vacina muito especial. Versículo 13 e 4 diz assim: Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. Assim também, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Versículos 6 e 7 dizem assim: Pois nós sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. E ainda o versículo 11 diz: Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Em muitos países, inclusive aqui no Brasil, começou já a vacina contra o Covid. E há várias marcas de vacina, vamos dizer assim, produzida por vários países ou vários laboratórios diferentes, né? Há bastante ainda polêmica, muitos têm dúvidas sobre a segurança, a eficácia das vacinas, enfim. As pessoas vão sendo vacinadas e nós vamos então ver como é que vão reagir, né? E esperamos realmente que as vacinas funcionem muito bem, como muitas outras que nós já tomamos durante toda a nossa vida, né? Contra sarampo e contra tantas outras que estamos acostumados a receber essas vacinas desde os primeiros dias de vida. E a Bíblia nos fala de uma vacina muito mais poderosa, muito mais eficaz. É a vacina contra a pior doença que nós como seres humanos temos. Ainda que muita gente não acredite e fala que não tem, mas a Bíblia diz, e a nossa vida comprova isso, nós temos a doença chamada pecado. Mesmo quem não é cristão, peca e sofre as consequências do pecado. Basta você, ou qualquer pessoa, olhar as notícias no jornal, na internet, todos os dias. Você vai ver lá notícias de morte, de corrupção, de violência, de guerra, de traição, e várias outras coisas que a Bíblia chama de pecado. Embora as pessoas possam não acreditar em pecado, muita gente, né? Mas a gente sente na pele, a gente sente no dia a dia as consequências do pecado, inclusive as suas consequências na natureza, porque o pecado corrompeu também a própria natureza que Deus criou tão boa. E a Bíblia diz que nós temos uma vacina. A Bíblia não usa essa palavra, mas o apóstolo Paulo diz aí que quando a gente é batizado, a gente é unido com Cristo, a gente se torna uma só pessoa com Ele e todas as bênçãos dele vêm para nós, inclusive a imunidade contra o pecado. Mas como assim? A gente não continua pecando? Sim. Mas quem é batizado e está unido a Cristo pela fé, Paulo diz que morre para o pecado. O que quer dizer isso? Não quer dizer que a gente não peca mais, mas o pecado não domina mais a nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração, e o pecado não tem mais o poder de nos condenar diante de Deus. Ou seja, pelo batismo nós recebemos o novo eu, a nova pessoa, ou seja, ali fala que a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Então esse novo eu, que é Cristo em nós, o seu Espírito Santo em nós, nos faz lutar contra o pecado, não ser mais dominado pelo pecado, e nos faz viver agora debaixo da graça de Deus. Ou seja, a lei de Deus não nos condena mais, ela agora serve para nos guiar
continuar mostrando para nós que somos pecadores, que precisamos todos os dias voltar à vacina de Deus, que é o batismo, e buscar sempre o seu perdão. Então, Paulo diz ali que a gente tem que se considerar mortos para o pecado, porque a gente está unido com Cristo. Como eu disse antes, né, ainda há alguma dúvida, né, de muitas pessoas sobre as vacinas contra a Covid. E tem gente até que não acredita em nada em vacina, em nenhum tipo de vacina. Mas, de fato, eu posso comprovar na minha vida, das minhas filhas, e acho que vocês também, que eu, por exemplo, não tive paralisia infantil e várias outras doenças. Por quê? Porque as vacinas que eu recebi funcionaram. As minhas filhas também, né? E veja, as minhas filhas foram vacinadas bem pequenininhas, né? Quem tem criança, nos primeiros dias aí já tem que levar para vacinar. E assim foi durante toda a vida delas, né? Enfim, onde é que estava o poder dessa vacina? Estava na vacina, não estava em mim que levei elas para serem vacinadas, não estava em quem vacinou, que cada vez foi uma pessoa diferente, às vezes médico, às vezes enfermeira. Minhas filhas eram nenezinhas, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, aquela picada que estavam tomando, ou aquela gotinha, né? Mas a vacina funcionou. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas não acreditam na vacina de Deus. Muitas acreditam e comprovam na sua vida o poder da vacina feita por pessoas, cujo poder está na própria vacina, naquela seringa ou na gotinha, né? E muita gente não acredita que a vacina de Deus tem esse poder. Mas Jesus diz lá em João 3, não pode entrar no reino de Deus querendo nascer da água e do Espírito, ou seja, quem não for batizado. Então, nós temos a vacina contra o pecado, é o batismo. Nós batizamos crianças e adultos. Por quê? Porque mesmo que a criança não entenda nada, e não importa quem levou ela para ser batizado, se foi pai, mãe, avó, se teve padrinhos ou não, isso não é o mais importante. O poder está na vacina mesmo, que é a água de Deus unida à palavra. Quando a gente ouve aquelas palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ensinou quando mandou os seus filhos da sua igreja batizar e ensinar todas as coisas que ele ordenou. Enfim, a vacina mais importante que a gente pode receber e repartir para as pessoas, ou compartilhar e mostrar para as pessoas, é a vacina de Deus contra o pecado, o batismo. O batismo nos dá poder de todos os dias nos arrependermos, buscarmos o perdão de Deus em Cristo, lutarmos contra o pecado. E de cada noite poder deitar e dormir em paz, porque sabemos que fomos unidos a Cristo quando recebemos essa vacina. Então, que você também possa desfrutar da paz que tem aquele que tem os anticorpos contra o pecado, porque foi batizado. E que nós possamos anunciar essa vacina do Pai amoroso, médico dos médicos, para todas as pessoas, para que muito mais gente possa ser vacinado pela graça de Deus, estar unido com Cristo e receber o perdão, vida e salvação eterna. Que assim seja e até a próxima, meus amigos. Até lá.